Boa noite, igreja, graça e a paz. Que bom estar aqui com vocês. É uma honra, né, poder pregar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus. Queria dar boa noite também para você que está em casa, nos assistindo. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, como Ele já falou ao meu, e vai nos levar até o final desse culto a assumirmos um compromisso no caminho, né, que é o caminho do discipulado, o caminho da cruz. Amém? Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus esteja quebrantando, falando aos nossos corações. Pai, eu te louvo pela oportunidade de estar aqui, testemunhando da Tua palavra, compartilhando com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão em casa. Senhor, derrama uma unção, Pai, de cura, de restauração neste lugar. Que o Senhor esteja, Pai, restaurando relacionamentos, que o Senhor esteja restaurando casamentos, a paternidade, a relacionamentos quebrados entre pais e filhos. E eu sei que o Senhor quer falar poderosamente aos nossos corações, como já tem falado, Pai, nesses louvores que entoamos ao Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, me usa essa noite como um vaso de barro, Pai, um simples vaso, mas que contém um tesouro, que é a Tua palavra, Pai. E o Senhor escolheu pessoas como eu, Pai, simples, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor possa atuar, Pai, poderosamente esta noite, neste lugar, e que ao final deste culto, Pai, possa haver conversões, restaurações, reconciliações, em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos como igreja. Amém, amém e amém. Queridos, quando eu tinha 11 anos, eu morava em Pirassununga, interior de São Paulo. E eu sou de origem humilde, né? Uma família numerosa, humilde, e um amigo meu chegou e me fez um convite. E eu, precipitadamente, aceitei esse convite. Qual era o convite? Havia uma empresa na cidade que se chamava Canebo. Era uma empresa que ela beneficiava o algodão para as empresas têxteis, né? Então, ela tinha as suas fazendas, as suas plantações, e eles recrutavam pessoas na cidade para ir catar o algodão, né? Colher o algodão. E a gente precisando de din-din, né? De dinheiro, eu falei, poxa, eu vou aceitar esse convite aí. E o colega falou comigo, vamos lá, cara. E a gente aceitou o convite. Então, fomos falar com a pessoa lá encarregada, ela falou, ó, o caminhão, o pau de arara, né, que eles chamavam, passa na cidade às 4h30 da manhã em tal lugar. E você esteja lá e o caminhão vai passar e vai te levar. E ali nós fizemos, né? Eu e meu amigo ficamos naquele ponto, e quando o caminhão chegou, assim que a gente subiu no caminhão, a gente ficou assim meio assustado. Por quê? As pessoas estavam todas paramentadas, chapéu, um pano na cabeça, os braços cobertos, marmita, água, e eu e meu amigo, na fase de 11 anos, de short e de camiseta, totalmente despreparados, né? E lá fomos para a fazenda. Quando eu cheguei lá, a pessoa falou que a gente precisaria, para ganhar aquele valor, que vamos transferir para hoje aí R$100, tá? A gente teria que encher um saco de uma arroba, que são 24 quilos, né, de algodão, né? Eu falei, isso vai ser mole demais, né? E aí começamos o trabalho, né? Começou ali bem cedinho, entramos numa trilha daquela e começamos a catar aquele algodão. E a gente trabalhava aquele sol escaldante e nada do saco encher. Ia pesar, não dava praticamente nada. E a gente começou a ficar preocupado. Eu sei que aquele dia todo passou, né? Chegou no final do dia, eu e meu amigo mortos já de cansado, e fomos pesar o saco, não deu nem um quarto do que a gente tinha que catar. Enquanto as pessoas já acostumadas, né, encheram lá o saco de uma arroba e receberam o seu dinheiro. Eu sei que no final do dia, a gente recebeu uma mixariazinha, entrou no caminhão, e um olhou para o outro e falou assim, já entendeu, né? Nunca mais nós vamos voltar aqui. Então nós desistimos completamente. Então, as decisões precipitadas que a gente toma na nossa vida são assim, a gente se empolgou com aquilo, com dinheiro que a gente poderia ganhar, mas a gente não calculou o preço de fazer aquilo. Quanto custa fazer isso? Qual o trabalho que a gente vai fazer? E isso me fez pensar no texto de Mateus, capítulo 9, onde Jesus faz uma declaração. E ele olha, né, lá nos versículos 33 a 35, ele olha para as multidões e ele se compadece delas. E ele vê que elas estão aflitas e desamparadas, diz o texto. E ele olha para os seus discípulos e fala,
Vede aí as plantações, né? Como elas estão prontas para ser colhidas. Olha a seara, mas os trabalhadores são poucos. E essa declaração de Jesus, ela ecoa até hoje nos nossos dias. Passaram-se 2000 anos e hoje você olha para a seara, ela continua pronta para a colheita, os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Isso me fez pensar, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, por que os trabalhadores são poucos? E hoje o tema da nossa mensagem vai ser aptos para o caminho, e eu vou usar um texto paralelo a esse, que explica por que os trabalhadores são poucos. Tá? Então, ele vai colocar o slide aí. O texto é Lucas 9, 57 a 62. Você pode acessar o seu dispositivo, abrir sua Bíblia, você que está em casa também, para nos acompanhar. E essa narrativa é contada também em Mateus 8, 19 a 22. Tá? Marcos não conta essa história e Mateus ele, não conta do terceiro diálogo. Tá? Então, o diálogo completo você só vai encontrar em Lucas. Ok? Lucas 9, 57 a 62. Todo mundo achou? Amém. Então vamos fazer a leitura. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Que palavra poderosa, queridos. Quantas coisas a gente pode tirar dessa palavra aqui hoje para aplicar nas nossas vidas. E a gente vai perceber o seguinte: Jesus estava indo para Jerusalém. Essa aí era as últimas semanas dele aqui, fisicamente conosco. Ele estava indo para a cruz. Aquele era um caminho de morte. E aí ele se encontra com 3 pessoas, né? 3 homens. Mateus vai dizer que eram 3 discípulos. Tá? O primeiro, inclusive, Mateus esclarece que era um escriba. Né? Então, o escriba era um homem de uma certa classe social, que tinha conhecimento e que tinha bens também. E esse homem aparece ali no caminho, tá? Ele está ali à margem do caminho, e ele diz para Jesus: olha, eu vou te seguir para onde quer que você for. Ele nem pensou, esse é o precipitado, ele nem pensou nos custos desse caminho, ele nem sabia que Jesus estava indo para morrer na cruz, por mim e por você, mas simplesmente ele falou: eu vou te seguir, como eu, né, quando quis catar algodão. Precipitadamente aceitei o convite, mas não sabia o custo daquilo que eu ia fazer. E aí Jesus faz essa declaração para ele: olha, as raposas, ela tem os seus covis, os pássaros, eles têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. E aquele homem começou a pensar sobre aquilo, ele tinha o seu conforto, ele tinha a sua condição social, a sua vida confortável, e ele falou: poxa, mas espera aí, eu não posso abrir mão disso. O interessante, queridos, é a gente perceber que não foi Jesus que rejeitou nenhum dos 3. Jesus não chegou para nenhum deles e falou: você não está apto. Eles mesmos fizeram a sua autoavaliação e disseram: eu não estou apto, eu não vou seguir o caminho. E saíram dali, e não puderam seguir a Jesus. Hoje, o Espírito quer ministrar ao meu coração e ao seu, que a gente não pode ouvir essa voz mentirosa, essa voz de engano do diabo. Você está apto, meu irmão, em nome de Jesus. A gente vai ver que essas pessoas possuem características que nós, tomando conhecimento disso por meio da palavra, nós podemos rejeitá-las. E a gente não precisa fazer a mesma coisa que esses homens fizeram. Então, o precipitado, ele é assim. Aquela pessoa que tem aquele fogo de palha, que você chama ela para alguma coisa, ela vai correndo. Mas quando ela se depara com a realidade, o que ela faz? Ela desiste. E ela deixa você sozinho, fazendo aquilo. Não é assim? E Jesus sabia que o padrão
a ser estabelecido para seguir o caminho precisava ser alto, porque o preço que seria pago seria muito alto. Ele ia entregar tudo para nós, ele ia entregar a sua própria vida. E ele sabia que os seus discípulos passariam por situações terríveis, né? A maioria deles foi martirizado, a não ser João, né, que envelheceu lá na ilha de Patmos. Então, o padrão tinha que ser alto, porque senão o evangelho não teria chegado até a mim, até você. Todos teriam ficado pelo caminho. Naquele tempo, vamos dizer assim, existiam as escolas particulares, né, no tempo de Jesus, porque a educação lá se dava por meio de rabis, mestres. E as duas escolas mais conhecidas na época eram Shammai e Hillel. E as pessoas que tinham dinheiro pagavam para os seus filhos estudarem com esses rabinos. E a exigência desses rabinos era muito alta. Só que Jesus fundou a primeira escola pública. Então o povão, que não tinha condições nenhuma de pagar, encontrou um mestre que eles podiam seguir. Só que o padrão de Jesus era tão elevado que não era tão fácil assim estudar nessa escola. Então muitos ficavam pelo caminho, porque as exigências eram altíssimas. O padrão para seguir a Jesus é muito alto, meu querido. Então hoje nós vemos sendo pregado um evangelho que barateia as condições para que a gente se torne um discípulo de Jesus, para ver a igreja cheia. Graças a Deus não é o nosso caso. Aqui a gente prega a verdade do púlpito, como Jesus fez. Ele foi sincero com as pessoas. Olha o que vocês precisam se quiserem me seguir. Então nós declaramos a palavra de Deus aqui, e você só fica aqui se você quiser mesmo, certo? E Jesus fez isso. Ele estabeleceu um padrão alto para que aqueles que o seguissem soubessem exatamente o que eles iam passar. Então esse primeiro homem, esse homem precipitado, ele afoito, quis seguir Jesus, mas ele não avaliou nem calculou o preço. Então esse é o primeiro tópico da mensagem. A gente vai extrair um entendimento disso. Está apto para o caminho, né? Está apto para o caminho da cruz aquele que avalia e paga o preço. Você já avaliou e já pagou o preço, ou está pagando o preço de seguir a Jesus? Esse é um caminho de renúncia, e muitas vezes nós não queremos renunciar, né? O nosso conforto, o nosso lazer, haja vista a pandemia. Quantas pessoas sumiram da igreja? Não é muito mais confortável você assistir o culto aí da sua casa? Você não precisa mudar de roupa, não precisa fazer maquiagem, não precisa nada. Você senta aí, às vezes até com uma pipoca, não é assim? Tem gente que come até pipoca na hora do culto, né? E é confortável. Então, pessoas não querem mais pagar o preço. Igreja é relacionamento. Não tem como você ser igreja sem você se relacionar. Por quê? No relacionamento que nós vamos nos lapidando um ao outro. Não é assim? A gente vai se conhecendo, vê o defeito de um, vê o defeito do outro, as virtudes, e a gente vai se lapidando e vai se tornando uma pessoa melhor. Então, o convite de Jesus, né, é para que a gente se relacione, que a gente esteja no caminho com Ele. Ninguém vai mudar, ninguém vai ser transformado ficando às margens do caminho. Você só vai ser transformado no seu casamento, no seu relacionamento com seu filho, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida, se você estiver caminhando com Jesus. Porque a cada dia, nessa caminhada, nesse relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja, você vai sendo lapidado. Quantas coisas, querido, eu vim de Natal para cá, já pastoreava lá, quantas coisas Deus tem me ensinado aqui. Com os pastores, com a igreja, quanto eu tenho aprendido aqui. E eu agradeço a Deus todo dia pela oportunidade de começar de novo, de você aprender coisas novas, conhecer pessoas novas e interagir com essas pessoas e ver o quanto você ainda precisa crescer, o quanto você ainda precisa aprender. Para você entender o custo, né, que esse primeiro homem não pôde pagar, o precipitado, eu quero contar uma história para você. Uma menina numa cidade do interior, uma menina pequenininha, ela morava com a sua irmã mais velha. E os seus pais já tinham morrido e era essa irmã que cuidava dela. A irmã trabalhava, estudava e ainda tinha que cuidar dela. E ela colocou no seu coração o seguinte: no aniversário da minha irmã, eu quero dar um presente lindo para ela. E eu vou me esforçar para isso. E toda a moedinha que essa menina conseguiu juntar, ela foi guardando para esse dia. Chegou ali no aniversário da irmã dela, ela juntou aquelas moedinhas, botou num lenço, botou no seu bolsinho e saiu pela cidade e chegou numa joalheria. E ali chegando, ela viu um colar de turquesas azuis.
E ela ficou vidrada naquele colar, porque os olhos da irmã dela eram azuis, e ela falou, nossa, ela vai ficar linda com esse colar. E aquela menininha entrou na loja, aquele homem que estava ali atendendo no balcão ficou surpreso, ué, uma criança? E ela falou, olha, eu quero aquele colar. E ele ficou meio desconfiado, ué, será que essa criança vai ter dinheiro para comprar essa joia? E ele pegou a joia, colocou no balcão, e ela falou, quanto custa? Aí ele falou, quanto que você tem? Aí ela tirou aquele embrulhinho do bolso, botou aquelas moedinhas em cima do balcão e falou, isso dá? E aquele homem compadecido, né, ela falou, minha irmã está fazendo aniversário e ela cuida de mim sozinha e eu quero dar esse presente para ela no seu aniversário. Ele foi lá dentro, fez um embrulho lindo e entregou para ela e falou, olha, pode levar para sua irmã. Aquela menininha saiu da loja feliz, deixou suas moedinhas lá, entregou para sua irmã em casa, e depois de um tempo, a irmã vem, procura lá o joalheiro e fala, olha, eu recebi esse presente da minha irmã, mas ela jamais teria condições de pagar por isso. E eu vim aqui devolver. E aquele homem pega aquele embrulho, começa a refazê-lo, coloca um laço, devolve para ela, falou, eu não costumo conversar sobre o preço, né, que os clientes pagam aqui, isso aí é confidencial. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ela entregou tudo que ela tinha. O preço, queridos, é tudo. Jesus entregou tudo na cruz, e o que Ele espera de nós é que nós entreguemos tudo a Ele também. A nossa vida, o nosso pensar, o nosso agir, que seja uma entrega completa. Mas nem todos os discípulos querem pagar esse preço, e aí nós retemos isso. E a gente fala, não, eu vou servir Jesus até aqui. Até não mexer no meu conforto. Mas ofereceram para eu ser líder do PGM, mas vai sujar o sofá da minha casa. Eu vou ter que fazer faxina antes, vou ter que fazer faxina depois. Não, não dá. Então, pequenas coisas que a gente vai fazendo, vemos discípulos sobrecarregados no reino, e a gente vai retendo por causa de pequenas coisas, porque a gente não é capaz de entregar, porque tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor. O meu carro, a minha casa, enfim, tudo que Ele colocou na minha mão é para servir ao reino, mas eu fico retendo. Não, isso eu não posso abrir mão. E o meu lazer? Eu trabalho a semana toda, mas tem discípulos que eles não ficam à margem do caminho, eles se entregam completamente e eles entendem que o reino é prioridade, e eles se entregam ao reino. E aí aquele texto de Mateus 6,33 se cumpre na vida deles. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas, as coisas que você precisa, e você bem sabe o que é, vos serão acrescentadas. Então, querido, o Espírito Santo está falando com você, você é um discípulo. E talvez você esteja ainda hoje, depois de muitos anos na igreja, à margem do caminho, olhando para Jesus, querendo segui-lo, como esse primeiro homem, né, o precipitado. Ele se ofereceu, mas ele não foi capaz de pagar o preço. Será que você é capaz de pagar o preço que está sendo colocado diante de você? E às vezes não é algo tão grande como você hoje está imaginando. Poxa, mas eu abri mão disso? Até o final dessa mensagem você vai ver que a gente abre mão de muito pouca coisa. Quem é brasileiro, quem vive nesse país, abre mão de muito pouca coisa para seguir a Jesus. Mas há pessoas que abrem mão de muito mais, e nós vamos ver isso, tá bom? Então, seguindo a viagem aí, tá? No caminho, nos versículos 59 e 60. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixa os mortos sepultarem os mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Nesse texto aqui, ele aponta a prioridade. Qual é a prioridade do discípulo? Anunciar o reino de Deus. É para isso que eu e você fomos chamados. Se você não está anunciando o reino de Deus, seja da forma que for, você está equivocado na sua fé. Então nós não fomos chamados para ser militar, médico, enfim, qualquer profissão. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, estender o reino de Deus, e enquanto isso, o Senhor deixa você fazer o que você está fazendo. Você entendeu? As prioridades? Então, aqueles que invertem isso, perdem tanto uma coisa quanto outra. Se você quer ser bem-sucedido na sua profissão, naquilo que você faz, estende primeiro o reino de Deus.
Prioriza isso. E você vai ver que Deus vai te abençoar naquilo que você faz. Muitos vão chegar diante do Senhor e vão falar: mas Senhor, eu era engenheiro e abandonei tudo para ser pastor. E Ele vai falar: ninguém mandou você fazer isso. Era como engenheiro que eu ia te usar. E você ia pregar para pessoas que o pastor não podia pregar. Era lá que eu queria te usar. Você está equivocado. Então Deus quer te usar onde você está. Você não precisa mudar de profissão. Você não precisa, não, eu tenho que deixar tudo para ser pastor, para servir. Não, Deus está usando você naquilo que você faz. As mulheres aqui que trabalham em casa, tá? As pessoas que trabalham em casa dizem: eu não trabalho. Você trabalha, e você trabalha muito mais do que os que estão fora, né? Você trabalha, você só não é remunerada, né? Ou remunerado, mas você trabalha. Você tem um papel importantíssimo na sua casa, de pregar o Evangelho para os seus filhos. Você que está com eles ali, você pode viver esse Evangelho e pregar o Evangelho para eles. Então, o papel que você desempenha no seu lar é valiosíssimo. Não menospreze isso. É ali que Deus quer te usar. Porque quando um filho se salva, queridos, não há glória maior. Eu não tenho muitas coisas materiais, mas eu sempre falo para Nilson, o que nós temos mais precioso é que Maurício e Marcelo temem ao Senhor. Que eles servem ao Senhor. E apesar de serem jovens, né, eles procuram estar servindo ao Senhor e buscando a Deus. Com defeitos como qualquer outra pessoa, precisando melhorar como qualquer pessoa, mas estão nos caminhos do Senhor. E eu glorifico a Deus todos os dias por isso. Imagine, irmão, se hoje eu, como pastor, tivesse que lutar com um filho drogado, tivesse que ir atrás de um filho em uma festa na madrugada, mas os dois estão na igreja. Hoje, provavelmente, né, Maurício e Marcelo estão na igreja. Então, isso é a maior bênção que nós pais podemos ter. E você que é mãe, que trabalha muito em casa, você está fazendo isso. Você está sendo discípulo ali, você está evangelizando seus filhos, e não abra mão disso. Não deixe o diabo te enganar e falar: não, menino, deixa de ser besta, deixa isso aqui, ó, e vai trabalhar, né? Vai lá para fora, vai conquistar seu espaço. Deus tem um papel importante para você na sua casa. Amém? Então, nesse segundo homem, esse homem, ele foi privilegiado. Por quê? Ele não se apresentou, ele foi chamado. Imagina você ser chamado pelo próprio Deus. Jesus falou: venha. E esse homem falou o seguinte, então: deixa eu primeiro sepultar meu pai. Na cultura judaica, quando morria alguém na família, tinha todo um ritual. Se o pai desse homem aqui tivesse morrido mesmo, ele não estaria ali na beira do caminho, pode ter certeza disso. Ele estava cumprindo o ritual judaico de velório. Então, aqui é uma expressão idiomática, que, traduzindo para hoje, seria mais ou menos assim: depois da pandemia, quem sabe, certo? Contextualizando aqui para nós, o que esse cara quis dizer assim: depois que meu pai morrer, quem sabe eu te sigo. Porque quando a gente lê esse texto, a gente fica perplexo, né? Caramba, como Jesus é cruel, não deixa nem o cara enterrar o pai dele. Não é isso, tá? É uma expressão idiomática. Deixa primeiro eu enterrar meu pai, ou seja, quando meu pai morrer, aí sim eu te sigo. Esse é o procrastinador, como eu, né? Eu sou um procrastinador, eu luto contra a procrastinação, mas só por hoje eu estou livre, amém? Então, o procrastinador é aquele cara que quer deixar tudo para fazer depois, amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã, e isso vai irritando a esposa, né? Que pede para trocar aquela lâmpada, enfim, consertar aquele chuveiro, e amanhã, e o negócio não acontece. Mas eu estou melhor, né, amor? Glória a Deus. Então, o procrastinador chega ali diante de Jesus e ele fala: não, depois, quem sabe. Só que Jesus fala para ele: o chamado é urgente, é para ontem. Por que o chamado é urgente, queridos? Se você sair, eu faço um desafio para você. Se você sair aqui nesse bairro mesmo e você começar a visitar as famílias aqui, em poucos metros quadrados, você vai ver a profundidade do abismo que as pessoas estão. Vou repetir: se você sair aqui da igreja e você andar aqui pelo bairro, bater palma nas casas, pedir para fazer uma oração e começar a conhecer a história das famílias, você vai ver o abismo que essas pessoas estão metidas. O que o diabo já fez nessas casas? Você vai encontrar abuso sexual de crianças, você vai encontrar alcoolismo, drogadição, violência doméstica, uma do lado do outro. Nós estamos atuando lá na Vila Margarida, né? O pastor nos abençoou lá com aquele trabalho,
estamos lá, eu, a Nilce, Hanson, Rose, uma galera daqui. E poucos metros que nós andamos ali naquele bairro, a gente ficou estarrecido com o que o diabo está fazendo com as famílias. Pessoas endemoniadas, e aquilo chamou nossa atenção, porque a gente estava aqui meio que acomodado, vindo na igreja, num lugar maravilhoso como esse, um louvor maravilhoso, uma palavra maravilhosa, e de repente a gente se depara com aquela situação que eu nem imaginava que ainda estava assim. E aí você toma aquele chacoalhão, fala, meu Deus, eu estou perdendo tempo. Por isso, querido, o chamado é urgente, porque enquanto você está aqui, fazendo qualquer brincadeira na igreja, confraternização, uma criança está sendo abusada. E eu estou falando de coisas que eu estou sabendo, né? Nós estamos trabalhando com uma criança que ela tem 4 anos e ela foi abusada pelo padrasto, né? São situações muito tristes, que impactam nosso coração, mas nós não queremos pagar o preço. E aí a gente é precipitado, não calcula e não vai, né? Porque quando vê o preço, fala, não, isso é demais para mim, eu não vou abrir mão disso. Ou então você é procrastinador, como esse segundo, e fala, não, vai ter um tempo, ó, eu vou terminar a faculdade. Os jovens aqui, quantos jovens aqui estão fazendo faculdade? Glória a Deus, né? Imagina se você coloca no seu coração e fala assim, não, eu vou servir o Senhor quando eu terminar a faculdade, aí eu vou estar folgado, né? Já vou estar ganhando meu dinheiro, aí eu vou servir. Muitas pessoas, querido, estão pensando dessa forma. Não, tem que resolver isso, depois que resolver isso, não, eu vou para a reserva, tem um monte de militar aqui, né? Eu vou para a reserva, eu vou ter tempo, aí eu vou fazer, né? Graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ficar 30 anos na ativa, e eu preguei o Evangelho onde eu passei. Então, as pessoas que trabalhavam comigo, elas ouviram o Evangelho. Eu não deixei que o tempo chegasse de eu me formar no seminário, ser pastor, para então começar a atuar. Eu já pastoreei, porque o chamado de pastoreio, ele não precisa de um título. O título é importante, o seminário é importante, mas quem é pastor já está pastoreando. Então, eu e Nilson, nós pastoreamos pessoas muito antes de ser pastor, porque é o seu chamado. Então, se você está procrastinando, se você está esperando, pode ser que esse dia nunca chegue, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ou você sabe? Nós não sabemos. Então, o chamado é urgente, o chamado é para hoje. Então, o primeiro homem era um precipitado, ele não avaliou, não calculou o preço, tá? E quando ele viu o preço, ele não pôde pagar, e ele desistiu. O outro foi chamado por Jesus. Ele era um procrastinador, ele queria deixar tudo para depois. E aí, ele também perdeu a oportunidade. Vou contar outra história. Hoje, eu vou ser aquele Forrest Gump, né, o contador de história. Havia um jovem árabe que teve a oportunidade de cruzar com um oficial inglês que estava lá no seu país como adido militar. E esse oficial, vendo a capacidade daquele jovem árabe, ele resolveu oferecer para ele uma bolsa lá em Londres, né? Ou Cambridge, ou Oxford, uma faculdade que ele poderia dar uma bolsa para ele. E ele chegou para esse jovem e falou, olha, eu tenho a oportunidade de dar essa bolsa, o que você acha? Você aceita? E aquele jovem olhou para ele e usou essa expressão idiomática aqui, lá daquela região, né? Quando meu pai morrer. Só que o pai dele trabalhava também naquela adidância lá, e o pai dele não tinha mais que 40 anos. E o pai dele não tinha nenhuma doença. Então, o que ele estava dizendo? Depois da pandemia, quem sabe, né? Depois, outro dia, e aquele jovem perde, então, aquela oportunidade. Quantas oportunidades você tem perdido? E talvez, né, não sejam só oportunidades de emprego, mas oportunidades aqui dentro do reino de Deus. Quantos chamados você já recebeu aqui e você falou, não, aí não. Pô, o pessoal chamou para ir para o trânsito? Que é isso, meu amigo, né? Eu sou o cara, né? Que negócio de trânsito, né? E aí você deixa passar. Só que Deus queria te usar lá no trânsito, porque era lá no trânsito que ia chegar uma pessoa e esse bom humor que você tem, esse sorriso natural que você tem, ia impactar aquela pessoa. E ela ia ficar aqui porque você recebeu ela bem lá, mas você não quis ir para lá. E a pessoa veio, a pessoa que estava lá no dia não era nem tão simpática e a pessoa foi embora. Então Deus quer usar a sua vida aonde Ele está te chamando. O que Ele está te chamando para fazer hoje? O discípulo, ele está pronto para atuar em qualquer área, ele não fica escolhendo área. Aquilo que aparece, ele pega, porque ele sabe que é do Senhor. E tudo que nós fazemos no reino de Deus é para a glória de quem? Dele, né? Então não importa o que você faz.
Então, se hoje, né, você está procrastinando, você está recebendo um chamado aí para o PGM, você está, o seu líder está falando, rapaz, você pode fazer, você é líder no seu trabalho, você gerencia pessoas, mas você não quer liderar o PGM. Por quê? Aí você fala, não, isso não, veja bem, né, depois, você tem capacidade, meu irmão, você está apto para fazer, só basta uma decisão. Há muitas famílias precisando e cada PGM que se multiplica é um novo ponto de pregação do Evangelho, é uma nova porta da igreja que se abre no bairro. E as pessoas vão entrar por essas portas que forem abertas. Se tivermos 300 portas abertas, são 300 portas nos bairros encaminhando pessoas para a igreja. Pessoas que vão se converter, que vão ter suas vidas transformadas e só basta você abrir a porta da sua casa. Capacitação, queridos, eu te falo categoricamente, não há ninguém aqui nessa igreja que não tenha capacidade de fazer isso, não há. Você pode fazer, basta você dar um passo e falar, não, hoje acabou a procrastinação, eu vou fazer. E quando você se coloca à disposição de Deus para fazer, Ele então te capacita, Ele te dá unção, te dá capacitação e você vai e faz e a coisa começa a acontecer. E eu vou te dizer uma coisa, no serviço do Senhor é que você encontra a verdadeira alegria. A gente costuma trabalhar com pessoas que têm depressão. Quando essas pessoas começam a servir o Senhor, o semblante delas muda. Antes elas estavam ensimesmadas, pensando só nisso, só nela. Eu sou triste, eu tenho um problema e eu não estou querendo minimizar a sua dor. Só que se a gente focar na nossa dor, a gente vai viver por ela. Mas quando você começa a atender o de fora e você encontra com aquela criança que foi abusada, que não tem nem o que comer, e você começa a atuar na vida daquela criança e vê um sorriso no rosto dela e uma transformação na vida dela, a sua vida passa a ter sentido. Você está entendendo? Então, o servir traz cura. Quando você der um passo em direção ao serviço e começar a ver as pessoas, olhar para o lado, né? Acabar com esse relacionamento que é só vertical, só quer poder, unção, mas esquece daqui que tem uma pessoa do seu lado, aqui mesmo hoje, talvez esteja uma pessoa aqui que está precisando de você, e você nem olhou direito nos olhos dela para dizer, minha irmã, você está bem? Parece que você não está muito bem, mas Deus quer usar a sua vida, mas você está procrastinando. Você mesmo está dizendo para você, eu não estou apto para o caminho, mas você é apto para o caminho em nome de Jesus. Então não seja imprudente, não seja procrastinador. E aí Jesus encontra com o terceiro e último homem, 61, 62. E outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Outro texto complicado, né? Que a gente olha assim e fala, nossa, Jesus é cruel, né? O cara não pode nem despedir da família dele. Existe uma tradução que eu acho boa também, que ela diz assim, deixa primeiro eu resolver os meus negócios. Então, assim, o fato é que uma pessoa que sai para trabalhar, ela tem que ter resolvido as coisas na sua casa. Ela tem que ter se despedido da sua família, para então estar na beira do caminho, pronto para seguir ou fazer qualquer coisa. Mas essa pessoa era uma pessoa despreparada. E essa figura do arado, não sei quantos já trabalharam com isso aí ou conhecem, ninguém pega num arado, seja ele manual ou seja ele ali com os cavalos, e fica olhando para trás, porque o sulco vai ficar torto e vai estragar ali a plantação. Então a pessoa tem que fixar um alvo e ela perseguir aquele alvo ali para que aquele sulco vá reto e a plantação dê certo. Mas tem também um outro sentido, que é a pessoa que está voltada para o passado, olhando para trás. Então, muitas pessoas, queridos, estão paralisadas porque estão olhando para trás, olhando ou os desastres que aconteceram na sua vida, as coisas ruins, ou olhando as glórias. A gente, como ser humano, em determinados momentos a gente pensa nisso, a gente olha para trás e vê, poxa, quando eu morava em tal lugar era legal, era melhor, né? E você fica olhando para trás, pensando naquilo. Mas seja sobre coisas ruins ou sobre coisas boas, você acaba sendo paralisado, pensando como foi bom a sua vida na outra igreja. E eu lembro que eu tinha um irmão lá em Natal, que ele tinha vindo de uma outra igreja, e toda vez que ele me encontrava, ele contava as histórias dele, falava, pastor,
Nossa, na outra igreja, nossa, eu era uma benção, olha, eu atuava nisso, fazia aquilo e tal. Nossa, irmão, que benção, né? Aqui tem muito trabalho para o irmão fazer. Mas o tempo foi passando e aquele irmão nunca fez nada. Ele nunca se apresentava para fazer nada. E aquilo começou a me intrigar. Então, muitas pessoas estão presas no passado, mas elas esquecem que tem um presente e ela precisa começar a agir para o futuro. Então, se hoje você está aqui, esqueça o passado. Comece de novo, seja o que for que se apresentar para você fazer. Comece uma nova história, né? E se você fizer isso para a honra e glória de Deus, Ele vai te abençoar. Você vai ser bem-sucedido. Então, muitas pessoas estão presas no passado da dor, né? Ai, meu pai era alcoólatra, o meu era, né? E eu vejo sempre o pastor falando sobre isso. Isso não é um motivo para a gente estar paralisado, remoendo. Vamos em frente, isso já passou, glória a Deus. Agora a gente pode construir uma nova história, né? Ajudando pessoas, porque a sua dor também é o seu ministério. Aquilo que você sofreu é uma ferramenta para você impactar, para você ter empatia com aqueles que sofrem do mesmo problema. E Deus vai usar a sua vida nisso. Então, eu quero usar aqui a figura da esposa de Ló. Gênesis 19, 15 a 26. Ele narra essa saída deles lá de Sodoma, uma cidade corrupta, uma cidade que havia uma podridão sexual. Se você ler o texto ali, você vai ficar estarrecido, né? E quando ela sai, que Deus dá essa bênção para aquela família e tira aquela família dali, e Ele deixou uma ordem bem clara: olha, não olhe para trás, ou seja, esqueça o passado, vocês vão começar uma nova vida. O que ela faz? Ela olha para trás, e aí ela se torna uma coluna de sal, uma estátua de sal, se você preferir assim. Então, aquela mulher foi paralisada, trazendo essa figura para nós aqui, foi paralisada pelo seu passado. Talvez você esteja aqui hoje, esteja paralisado também pelo seu passado. Você fica lembrando dos abusos da sua infância, e eu sei que muitas pessoas foram abusadas na infância, a gente trabalha com isso, e isso acontece mais frequente do que você imagina. Alerta aí para os pais, cuidado com meninos mais velhos, brincando com seus filhos pequenos, vigie o tempo todo, vigie suas crianças. Porque um abuso, ele deixa marcas indeléveis na vida de uma pessoa, né? Coisas que se arrastam para o resto da vida. E pais descuidados, às vezes, deixa o filho com tio, deixa um filho com não sei quem. Queridos, nessa área não confie, vigie, olhe os seus filhos, pague o preço de estar com eles ali, sempre de olho. Isso é muito importante, né? Porque depois que acontece, aí é muito complicado. Mas pessoas estão presas nesse passado de dores, coisas que aconteceram e você não sabe como sair daquilo. Mas hoje você pode tomar uma decisão de não ficar mais preso ao seu passado. Deixa o passado para lá, ressignifica ele. Olha, eu vou pegar essa dor e agora eu vou usar para o reino de Deus. Amém, igreja? Aquela dor que eu sofri lá, agora eu vou ajudar pessoas, porque quando eu falar para elas que eu passei por isso também, elas vão se tocar, elas vão ver que tem jeito. Se Jesus me curou, Ele pode curar ela também, e Deus vai usar a sua vida. Amém, queridos? Então, nesse caminho da cruz, que é um caminho de morte, Jesus trilhou um caminho de morte para que você tenha vida. Então Ele convida você a trilhar esse caminho, mas esse caminho tem um preço, e o preço é a renúncia. Então hoje o Espírito Santo de Deus está convidando você a renunciar o seu conforto, deixar de ser precipitado e avaliar aquilo que você está sendo chamado para fazer, para que você realmente honre o seu compromisso que você assumiu. Deixar de ser procrastinador, para ficar deixando sempre as coisas para resolver amanhã. Toma uma posição, decide fazer hoje. Não, agora vai ser diferente. Eu decido a resolver as questões da minha vida. Você que estuda sabe disso, né? Você deixa para estudar para a prova em cima da hora, fazer o trabalho em cima da hora, e você depois sabe o que acontece. Então, se antecipe, né? Faça as coisas com antecedência, e isso também no reino de Deus. E por fim, o saudosista, aquele que fica olhando para trás o tempo todo, lembrando de um passado que não vai voltar mais, mas você pode ressignificar o seu passado. Eu queria deixar uma citação aqui, a gente já está encerrando essa palavra, de um teólogo alemão que viveu no século XVIII, e ele também teve muita afinidade com a questão da perseguição. Ele diz o seguinte: essa narrativa de Lucas responde a duas perguntas: o que Deus me dá e o que dou a Ele. Da perfeição de Deus resulta que ambas as perguntas obtêm a mesma resposta. O que Deus me dá? Tudo.
Um amor total, um cuidado total que abrange corpo e alma, um perdão total que cobre toda a minha culpa, um auxílio total que alcança até a vida eterna. E o que dou a Ele? Tudo. Uma vontade resoluta, não hesitante, nem oscilante, uma obediência total, sem reservas, um amor total que submete ao serviço dEle toda a força e todas as capacidades. Então Ele dá tudo para nós e nós damos tudo para Ele. Esse é o preço. Você está disposto a seguir Jesus? Você que é um discípulo já há muito tempo na caminhada, mas que está à margem do caminho, você quer decidir hoje a tomar essa decisão? Senhor, agora eu quero te servir, eu quero estar no caminho, sendo lapidado e aprendendo contigo. Eu queria que você visse um vídeo, né? Esse vídeo vai tocar o seu coração. Eu tive que cortar ele porque ele era longo, né? Eu espero que ele passe, né? Se não passar, a gente pula ele, não tem problema. Mas se ele passar, ele me impactou, ele vai te impactar. E você vai ver que o preço que nós temos pago para sermos discípulos de Jesus aqui não é nada, em comparação a que outros discípulos em outras partes do mundo têm pago e têm permanecido. Assista aí o vídeo, tá? Depois a gente vai orar. Agora deixa eu te contar essa história aqui para a gente fechar. Anos atrás eu estava pregando numa outra parte do mundo chamada Ásia Central. E os 5 países são altamente islâmicos hoje. Muito pesado. Ou seja, você pega, pastor Dilton, os 2 maiores principados da história para mim, o comunismo soviético e o Islã. Você mistura no liquidificador, você joga em cima do mapa da Ásia Central, o lugar mais oprimido que eu já fui na vida. Aí, esse cara, para você ter ideia, só com quem a gente lida, esse camarada, os alunos do seminário dele começaram a sofrer perseguição da polícia secreta. Ele foi na polícia, porque ele conhece todo mundo, ele trabalhava com os caras, e falou assim: eu não quero que você toque mais nos meus alunos. Então, cada 15 dias vou marcar uma hora, eu venho aqui, vocês me torturam, mas nos alunos vocês não encostam. Ele agenda a tortura para ele poder tocar o seminário dele. Eu estava dando aula no seminário dele, ele sumia. Aí no fim do dia ele voltava todo roxo, todo ferrado. Aí no fim da minha viagem, que a Tatiana, a esposa dele, me contou. Falou: não, se ele não sair, não for na polícia, ele não consegue dar aula, ele precisa apanhar, ele precisa ser torturado, senão você não consegue. Aí eu estou com esse homem me traduzindo, eu não sou digno de nem respirar o mesmo ar que ele está me traduzindo meu sermão. Aí estou lá, pregando em inglês e traduzindo para o russo. Aí ele vira para mim e fala: Mário, acabou o culto agora, tem um casal que eu queria que você encontrasse. Você trabalha com perseguido religioso, você precisa encontrar esse casal, orar por eles, ajudar eles. Eu falei: não, claro. Aí ele traz um casal bonito, 40 e poucos anos, só que a perseguição era tão cruel, parecia que eles tinham quase 60, assim, pele devastada, desgastada, sabe, bem cansada. Mas lindos, os 2, o homem e a mulher. Aí eles vêm, dêem um abraço. Falei: como eu posso orar por vocês? Aí me disseram assim: pastor, ore pelo nosso filho que está preso no Uzbequistão, que é o nosso país. E fala uma coisa bem, por que ele está preso? Aí ele está preso porque ele pregou o evangelho para um outro garoto da escola. Eu falei: peraí, então ele não está preso, deve ser uma FEBEM, né? Um centro de detenção de menores, alguma coisa. Não, nosso país não tem isso aí não, pastor. Nosso país é prisão, homem e mulher que divide só, mas é prisão. Então, vocês estão me dizendo que ele está preso entre adultos? É, está preso entre adultos. Um menino de 16 anos preso entre adultos, papai. Aí o pai notou que eu estava inquieto, o pai. Aí ele foi me explicar o óbvio. Pastor, eu estou vendo que o senhor está inquieto, deixa eu te explicar uma coisa. Em países como o nosso, maioria dos países islâmicos, alguém se converter do Islã para uma outra religião, principalmente o cristianismo, configura crime de blasfêmia passível de pena de morte. Então o que isso quer dizer? O meu filho pregou o evangelho para um outro garoto de 16 anos na escola. Esse garoto se converteu, ele foi fuzilado no dia seguinte. Não tinha pena para quem prega, só para quem se converte. Então meu filho foi para a cadeia. Entendeu, pastor? Não sei se vocês entenderam, mas basicamente tudo que ele me disse se resume a uma frase: a gente está no lucro. Eu não sei porque que você está reclamando ainda. Ele é torturado todos os dias, pastor. Aí eu falei: como que ele é torturado? Como que eles fazem a tortura? O meu amigo que estava traduzindo ficou até envergonhado, porque ninguém pergunta isso. Aí ela falou: ele é torturado com agulha debaixo da unha todos os dias. Eles entram na cela e colocam a agulha debaixo da unha dele todo dia. Todo dia. Ali eu quase vomitei. Aí o pai virou para mim e falou assim: pastor, é o recurso que eles têm, pastor. Eles estão tentando fazer o menino desistir. Eles estão vendo se o menino desiste de ser cristão, se o menino vira muçulmano, se o menino para de pregar. Aí eles precisam torturar, entendeu, pastor? E conseguiram.
Eu já sabia a resposta. Não conseguia, ele desistiu. De vez em quando eu estou dormindo ainda à noite, eu lembro do sorriso desse cara, parece uma tormenta também. Ele falou assim: pastor, para o meu filho parar de pregar, ou eles matam, ou eles expulsam ele de lá, porque até agora eles só conseguiram 138 convertidos na cadeia, e o meu filho não vai parar de pregar. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Como eu disse, queridos, o preço que a gente paga num país como esse que a gente vive, ele é mínimo em relação ao que discípulos de Jesus têm pago em outras nações. Mas qual é o resultado disso? Conversão de almas. Viu como eu e você podemos fazer muito mais? Então eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, estivesse orando por si mesmo, avaliando a sua vida de discípulo. O louvor vai cantar agora e daqui a pouquinho eu quero fazer um convite para você, tá bom? Então ouça esse louvor e esteja falando com Deus, pedindo para que Ele mostre para você qual a decisão que você precisa tomar essa noite. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Queria que você pensasse agora no que o Senhor está falando no seu coração, na sua mente, e Ele está chamando hoje discípulos para o caminho. Os trabalhadores continuam sendo poucos. Ele está chamando você, Ele está me chamando. E Ele quer que discípulos hoje, pessoas que já conhecem a Jesus, mas que ainda estavam à margem do caminho, às vezes paralisados, procrastinando, precipitados, que tomem uma posição hoje diante dEle. A sua vida, meu irmão, minha irmã, será transformada no caminho. Se você está passando agora por um problema no seu casamento e acha que seu casamento não tem mais jeito, está destruído, no caminho ele será restaurado. Enquanto você estiver servindo ao Senhor, a sua casa vai ser restaurada. Se o seu filho está afastado dos caminhos do Senhor e você tem orado sobre isso, no caminho o seu filho voltará, será restaurado. Porque enquanto servimos, queridos, o Senhor trabalha em tudo aquilo que a gente necessita. Nos nossos filhos, na nossa casa, nas nossas finanças. Tenha certeza disso. Quando você se dispõe a fazer aquilo que o Senhor está chamando você para fazer, as coisas começam a acontecer e você fica perplexo. Nossa, eu corri tanto atrás disso, eu pedi tanto por isso, e agora que eu estou servindo ao Senhor, que eu estou fazendo o chamado de ganhar vidas, de anunciar o Evangelho, as coisas estão acontecendo, as coisas estão entrando em equilíbrio na minha vida. Então nesse momento eu queria fazer um convite para você que já é crente em Jesus Cristo, que é um discípulo. Se você hoje quer se colocar diante de Deus como um discípulo aprovado e apto para todo o serviço que Ele colocar diante de você, fica de pé no seu lugar, se apresentando. Glória a Deus, glória a Deus. Todo aquele que é um discípulo de Jesus e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vou dizer mais não para o convite para o discipulado, para o convite para o PGM, para o evangelismo, para cuidar das crianças, enfim. Há muito trabalho no reino de Deus que tem a sua forma, é você que tem que fazer. Se você não fizer, querido, Deus pode até levantar outra pessoa, mas você deixa de ser abençoado.
Então, hoje, se Ele está te chamando, tome esse passo, tome essa decisão, se apresente diante do Senhor como um discípulo apto, e você vai ver que aquelas coisas que você correu tanto atrás, vão começar a chegar até você. O jovem que está estudando para aquele concurso, aquela luta e não consegue um emprego, quando você estiver servindo ao Senhor, quando isso for prioridade na sua vida, esse concurso vai chegar quando você menos esperar. Essa vitória vai chegar quando você menos esperar. É assim que Deus faz. Eu agradeço a Deus por essa igreja que já tem tantos discípulos servindo, mas hoje aqui se apresentam muito mais. E eu já vou orar pela sua vida, para que Deus te abençoe, para que você seja próspero, para que você produza frutos a 30, a 60 e a 100. E naquele dia, queridos, quando nos apresentarmos diante do Senhor e mostrarmos nossas mãos para Ele, nós vamos ver a multidão de pessoas que por meio das nossas vidas receberam a vida eterna. E isso não tem maior alegria para o ser humano do que ser usado por Deus. O outro convite que eu quero fazer agora, você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você ouviu falar, você conhece a Jesus, mas você está procrastinando, deixando para uma oportunidade melhor. Você acha que sempre vai haver uma outra oportunidade. E eu vou te contar uma história rapidinho. Eu tinha um colega chamado Roberto, nós fomos trabalhar juntos em Manaus. E eu levei o Roberto muitas vezes para a igreja. E ele gostava de estar no meio da igreja. E numa sexta-feira, a missionária americana, Dona Doris, chegou para ele e falou assim: Roberto, não está na hora de você receber Jesus como seu Salvador? E ele olhou para ela e falou: Dona Doris, tem tempo para tudo, eu ainda preciso curtir a vida. Na sexta-feira seguinte, eu vou para a igreja sem o Roberto. O Roberto sofreu um acidente de moto e faleceu, né? Teve fratura no crânio e faleceu. Eu sonhei com o Roberto durante um ano. E eu acordava suado, né? E ele vinha e falava: Márcio, eu não estou bem, cara. Eu não estou bem, eu não estou num lugar legal. E aquilo me angustiava. E o Senhor apresenta as oportunidades para nós hoje. Será que a gente vai procrastinar? Eu espero que o Roberto tenha tido a oportunidade dele. Eu não sei, talvez durante aquela semana alguém tenha pregado, ele tenha feito a decisão. Eu não sei, eu não quero julgar essas coisas. Isso pertence a Deus. A minha oração é que ele tenha sido salvo. Mas a gente não pode procrastinar sobre a vida eterna. Porque se você partir aqui sem Jesus, querido, você estará eternamente afastado do amor dele. E não é uma vida secular, nós estamos falando de uma eternidade. Então, para você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu quero te dar a oportunidade hoje, o tempo aceitável é hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar, eu quero orar por você, dizendo: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém hoje que ainda não aceitou Jesus, não convidou para ser o Senhor e Salvador da sua vida, e quer selar a sua eternidade com Cristo, que quer tomar essa decisão hoje? Há alguém aqui? Levanta a sua mão, eu quero ver. Eu vi uma mão ali, não sei se eu me confundi, mas se você recebeu, glória a Deus. Alguém mais quer receber Jesus como seu Salvador? Nós vamos orar então agora. Eu peço que toda igreja se coloque de pé. E nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, porque a palavra dele é viva, é eficaz, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, eu te louvo pela tua palavra que foi entregue essa noite. Obrigado, Pai, por todos esses discípulos, Pai, que se apresentaram diante do Senhor. Que o Senhor cele esse momento, Pai, diante do teu trono, e que cada um deles, Pai, seja usado tremendamente na tua obra, Pai. Capacita-os e enche eles, Pai, do teu Espírito, dá uma porção dobrada, Pai, para que eles possam curar, expulsar demônios, fazer a tua obra, Senhor Deus, para que o teu nome seja glorificado. Onde quer que eles atuem, Pai, que eles estejam sendo usados com a tua unção, com o teu poder, e que o teu nome, Pai, seja declarado, Pai, nos quatro cantos dessa cidade. Usa, Senhor Deus, cada um deles, e no momento que o Senhor está os usando, Pai, vá transformando também as suas famílias, os seus relacionamentos, trazendo cura para doenças, Pai, muitas vezes que os médicos dizem que não tem cura, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curar todas as doenças. Então, enquanto eles estiverem, Pai, no caminho, fazendo a tua obra, vai operando na vida deles, Pai, trazendo, Pai, tudo aquilo que eles buscaram diante do Senhor, mas que até agora não tinha chegado, que o Senhor esteja derramando sobre a vida deles. Fica, Pai, com os teus servos, fica com a tua igreja, e que possamos ser uma igreja relevante, Pai, aqui no nosso bairro e em todos os bairros dessa cidade. Que possamos nos despertar, Pai, para a urgência da pregação do Evangelho.
porque tem pessoas morrendo sem terem um encontro contigo. E nós, Pai, muito ocupados que estamos com a nossa vida, estamos nos esquecendo dessas pessoas. Pai, opera um milagre hoje à noite, Senhor Deus, que é o milagre da conversão. Se alguma pessoa aqui, Pai, ainda não recebeu o Senhor como Salvador, ainda que ela não o faça aqui publicamente, que lá no aconchego da sua casa, ela possa tomar essa decisão e selar a sua eternidade contigo. Esse é a melhor decisão e é o melhor presente que alguém pode receber. Eu te agradeço por tudo, Pai, e te louvo por esse momento na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Dá um aplauso para o Senhor, porque Ele é poderoso.